Ok, pessoal. Então, vamos terminar então a aula dessa segunda-feira. Eu queria terminar o nosso curso, na verdade, falando um pouco mais, né, sobre equilíbrio competitivo, em especial equilíbrio competitivo de longo prazo. Então, nas últimas aulas a gente falou bastante de equilíbrio competitivo, vimos equilíbrio competitivo no curtíssimo prazo, equilíbrio competitivo no curto prazo, e começamos na aula de segunda-feira, né, a falar sobre equilíbrio competitivo no longo prazo. O que é o longo prazo num mercado competitivo? Então, eu falei para vocês que o que tem de bastante diferente, né, a grande diferença no longo prazo, é o fato de que a gente permite, né, como a gente viu lá em teoria da firma, que as firmas ajustem a quantidade de todos os insumos que elas usam no processo produtivo. Então, isso significa que se as firmas elas podem ajustar, né, a quantidade que elas demandam de todos os insumos, né, em particular, as firmas que estão fora do mercado podem escolher uma quantidade positiva de todos os insumos que estão à disposição delas, né, que elas precisam para o processo produtivo. Isso significa que as firmas que estão fora do mercado elas podem entrar no mercado. E as firmas que estão dentro do mercado podem sair do mercado. Tá? Então, esse ajuste, essa entrada e saída de firmas, vai produzir o que a gente chama de um equilíbrio competitivo no longo prazo. Então, como eu falei na última aula, né, se a gente tiver uma situação no curto prazo, em que as firmas têm um equilíbrio, né, em que a gente observa um equilíbrio em que as firmas têm um lucro de curto prazo positivo, ou seja, o preço é maior que o custo médio dessas firmas, significa que eu tenho um incentivo para firmas que estão fora desse mercado entrar no mercado. Por outro lado, se as firmas têm um prejuízo, eu tenho um incentivo para as firmas que estão nesse mercado saírem desse mercado. Tá? E esse processo vai ser um processo contínuo até o ponto em que eu não tenho mais incentivo nem para entrar nem para sair do mercado. Então, se eu tenho uma situação em que eu tenho lucro positivo, isso faz com que as firmas entrem no mercado, eu vou deslocando a minha curva de oferta até o ponto em que esse lucro positivo ele não vai mais existir. Se eu tenho uma situação de prejuízo, as firmas que estão no mercado vão saindo desse mercado, isso vai subindo o valor do lucro até o ponto em que o lucro chega a um valor de zero e aquele incentivo para entrar no mercado ou sair do mercado não existe mais. Então, o que a gente viu na aula de hoje foi o quê? Foi o caso em que as firmas têm um custo constante, né? Então, toma, por exemplo, esse exemplo aqui. Eu tenho nesse gráfico aqui da esquerda, eu tenho um gráfico descritivo da estrutura de custos aqui de uma firma típica desse mercado. Tá? Então, eu tenho uma situação aqui no curto prazo, tá? Em que eu tenho, por exemplo, um preço inicial igual a P1, a firma fez a sua escolha contemplando aqui esse preço P1, e aí, por algum motivo, eu tenho um aumento no preço. Tá? O que acontece? Bom, esse aumento no preço, se eu saio, por exemplo, aqui de P1 para P2, tá? O que vai acontecer? Bom, ao sair de P1 para P2, o meu preço aumentou aqui, né? Significa que a minha receita média, que vai ser esse preço, subiu, e subiu mais do que o meu custo médio. Se a gente for olhar a nossa curva aqui de custo médio, né? Custo médio, que é essa curva de average cost, meu custo médio está aqui, né? Nesta quantidade aqui. Então, a quantidade ofertada vai ser dada, obviamente, pela curva de custo marginal, né? Que vai me dar a minha curva de oferta. Eu observo aqui na minha curva de custo médio, né, qual vai ser o meu custo a essa quantidade nova, essa quantidade de Q2, que vai ser a quantidade determinada por esse preço P2. E essa distância aqui entre P2 e o meu custo médio vai ser, né, o que eu vou obter aqui
de lucro médio, né? Então, eu tenho aqui toda essa área aqui desse retângulo vai ser o lucro que eu vou obter, que essa firma vai obter, agora que o preço saiu de P1 para P2. Tá? Então, tipicamente, a gente tem aqui nesse caso, por exemplo, essa saída de P1 para P2, tá? Foi ocasionado por um choque de demanda. Então, eu estava aqui nessa situação inicial aqui, que eu tinha essa demanda inicial, aqui é a minha oferta de curto prazo inicial, né? E o que aconteceu? O choque de demanda deslocou essa curva de D para D'. E esse deslocamento da curva de D para D' fez com que eu percorresse aqui ao longo da minha curva de oferta de curto prazo, né? Então, eu tenho aqui agora um novo preço, o preço P2, tá? E a minha nova quantidade Q2, a quantidade total de mercado. Para a firma, para essa firma individual, né, ela está observando apenas essa mudança no preço. Né? A firma é completamente, né, passiva em relação aos preços. Ela simplesmente observa o preço de mercado e reage a esse preço de mercado. Tá? Então, em resposta a esse choque de demanda, a gente observou um aumento no preço de mercado, né? Essa firma daqui, a firma típica desse mercado, reagiu a esse aumento no preço, né, produzindo uma quantidade um pouco maior, né, no seu curto prazo aqui, e essa quantidade maior sendo produzida, esse preço maior aqui também, né, resultou num lucro positivo. Então, eu tenho aqui um lucro positivo em resposta a esse aumento no preço. Opa. Vou voltar lá. Resposta a esse aumento no preço. Tá? Bom, se eu estou no longo prazo, significa que as firmas podem entrar ou sair desse mercado, né? Então, as firmas que estão fora desse mercado observam esse lucro positivo nesse mercado e, em resposta a esse lucro positivo, elas decidem entrar nesse mercado. Se eu tenho um mercado perfeitamente competitivo, se eu não tenho custo de entrada, se eu não tenho barreiras à entrada, essas firmas que estão fora do mercado podem decidir entrar nesse mercado. E é isso que elas fazem. E no dia que novas firmas vão entrando, olha o que acontece. Isso aqui é a minha curva de oferta de curto prazo, né? Minha curva de oferta de curto prazo vai se deslocando aqui, né, até o ponto em que eu não tenho mais um lucro positivo. Então, lembra, a entrada da firma, das novas firmas, vai ser motivada por esse lucro positivo. Então, vai ocorrendo, essa curva de oferta de curto prazo, ela vai se deslocando até o ponto em que o preço volta a ser P1. E é por isso que a gente fala que no longo prazo, né, essa curva de oferta daqui, né, vai ser uma curva de oferta, né, horizontal. Porque esse movimento de entrada das firmas só vai ser interrompido quando os preços voltarem ao patamar anterior de P1. Tudo bem? Então, uma coisa importante aqui, pessoal, é o seguinte. A gente tem essa oferta de longo prazo horizontal, como a gente consegue observar aqui, tá? Porque essa estrutura de custo, essas curvas de custo aqui da firma típica, tá? Elas não vão se alterar com a entrada de novas firmas. Então, pensa, por exemplo, obviamente, quando eu observo aqui essas curvas de custo médio, custo marginal, essas curvas elas são função, por exemplo, do preço dos insumos. Então, o preço do capital, o preço do trabalho, dos outros insumos estão aí, né, implicitamente determinando essas curvas, essas funções. Né? E o que eu estou supondo aqui, quando a gente desenha aqui essa curva de ofertas de longo prazo horizontal desta forma, é que essas curvas aqui elas não se alteram com a entrada e a saída dessas firmas. Então, eu tenho essa oportunidade de lucro que veio de um choque de demanda. Né? Então, esse choque de demanda aumentou o preço, criou uma oportunidade lucrativa. Isso atraiu diversas empresas para esse mercado. Essas empresas, obviamente, vão produzir uma quantidade maior, vão demandar bens de capital, vão demandar trabalhadores.
né? Se eu não tiver um impacto, ou se o impacto for negligível dessas novas firmas que vão entrando nesse mercado, se eu tiver um impacto pequeno, negligível, ou inexistente dessa entrada de novas firmas sobre o preço dos insumos, a gente vai observar, né, uma curva de oferta de longo prazo com essa cara daqui. Porque essas curvas daqui, que vão depender do preço dos insumos, não vão mudar à medida que eu vou deslocando essa minha curva de oferta de curto prazo. Agora, obviamente, não precisa ser assim. Pode ser que eu tenha, por exemplo, um choque de demanda tão alto que vai ocasionar um aumento no preço tão alto que, por sua vez, vai fazer com que muitas firmas entrem nesse mercado, que, por sua vez, eu tenho um impacto significativo sobre o preço dos insumos, que, por sua vez, vai afetar as curvas de custo de uma firma típica desse mercado. É o caso que a gente tem aqui, por exemplo, tá? nesse gráfico. Tá? Então, vamos começar olhando aqui. Vamos começar olhando para esse gráfico aqui da esquerda. Tá? Então, nesse gráfico aqui da esquerda, o que é que a gente tem? Nesse gráfico aqui da esquerda, a gente tem a mesma situação que a gente tinha anteriormente. Tá? Eu tenho aqui uma quantidade inicial, tá? Produzida por essa firma. É o ponto aqui de mínimo aqui da minha curva de custo médio. Tá? A esse preço eu tenho essa quantidade produzida, né, por essa firma, e eu tenho esta quantidade aqui produzida total do mercado. Tá? Aí eu tenho o quê? Eu tenho um choque de demanda. Mesma historinha de antes. Tem um choque de demanda deslocando essa demanda aqui para esse novo ponto aqui, para essa nova posição aqui. Um choque de demanda, eu saio de D para D'. Tá? Ok, saí de D para D'. Tenho essa situação aqui. Por conseguinte, eu tenho um aumento nos preços, aumento no preço desse mercado. Então, novo preço de equilíbrio não é mais P1, vai ser P2. Um mega aumento no preço aqui. Então, vamos voltar lá para a nossa firma típica, né? Essa firma daqui. Então, agora eu estava produzindo esta quantidade daqui, com o novo preço, vou olhar lá para a minha curva de custo marginal de curto prazo, estou agora produzindo esta quantidade aqui, né? Vou olhar para o meu custo médio, esse aqui é o meu custo médio, então vou ter aqui todo um lucro positivo, né, que pode ser explorado por firmas entrantes. Tá? Mesma historinha que a gente tinha antes. O que vai mudar aqui é o seguinte, vamos supor agora que, bom, esse lucro aqui é um lucro significativo, eu tenho um incentivo grande para as firmas entrarem, as firmas vão começar a entrar. À medida que as firmas vão entrando neste mercado, né, vão produzindo uma quantidade maior. Para elas produzirem uma quantidade maior, vão ter que demandar uma quantidade maior de insumos. Então, eu vou ter uma demanda maior por bens de capital, vou ter uma demanda maior por, sei lá, terra, por matéria-prima, né, por mão de obra, trabalho. Então, esse aumento na demanda por esses insumos, nesse caso aqui em particular, eu vou ter o quê? Vou ter um aumento, né, no preço desses insumos, vou ter um aumento no custo que as firmas vão ter que incorrer para produzir, né, essa quantidade adicional. Então, eu vou aumentar o preço dos insumos, vou aumentar o custo médio, vou aumentar o custo marginal. Então, depois que as firmas entraram, à medida que as firmas vão entrando, eu vou deslocando não apenas a minha curva de oferta de curto prazo aqui, ó. Então, à medida que as firmas vão entrando, eu vou deslocando a minha curva de oferta de curto prazo. Tá? Mas eu vou também deslocando o quê? As minhas curvas de custo, porque eu estou tendo impacto sobre o preço dos insumos. Então, as minhas curvas de custo aqui, ó, vão subindo. Tá? Para produzir a mesma quantidade, agora eu vou ter que incorrer num custo mais alto, porque o preço dos insumos aumentou. Tá? Tudo bem? Então, à medida que eu tenho mais firmas entrando, eu vou aumentar, né, o meu custo, tá?
E o que acontece é o seguinte, eu vou reduzindo o meu, à medida que eu vou deslocando a minha curva de custo de oferta de curto prazo, né? Obviamente eu vou reduzindo o meu preço, mas agora eu não vou reduzir o meu preço ao mesmo nível que eu tinha anteriormente, porque com a entrada dessas novas firmas, o meu custo, minhas curvas de custo subiram, então eu só vou conseguir reduzir o meu preço, né, até esse ponto aqui em que o preço vai ser igual, né, ao meu custo médio, né, que é o meu mínimo o meu custo médio aqui, né, eu vou ter um lucro zero, né, e se eu reduzir para além, para um valor mais baixo que esse novo preço aqui, esse preço mínimo que eu posso cobrar, eu já vou começar a ter um prejuízo. Tá? Então, repara que exatamente porque eu desloquei as minhas curvas de custo para cima, por conta da entrada de novas firmas e por conta dessa pressão sobre o mercado de insumos, tá? Eu vou chegar num novo patamar de preço aqui, que é um preço acima do que eu tinha anteriormente. Okay? E o que isso que vai me produzir essa curva de oferta de longo prazo aqui, ó, que é positivamente inclinada. Então, esse é o caso que a gente tem, né, de equilíbrio de longo prazo no mercado competitivo com firmas com os custos crescentes. Então, a entrada de novas firmas nesse mercado traz uma pressão sobre, né, os insumos, o mercado de insumos, tá, e que, por sua vez, vai fazer com que as curvas de custo se elevem e vai produzir, no longo prazo, uma curva de oferta positivamente inclinada. Tá? Então, é o que a gente tem aqui nesse gráfico. Tá? E eu posso pensar também numa curva de oferta de longo prazo, né, que é não horizontal, não positivamente inclinada, mas negativamente inclinada. Então, o que é que eu teria aqui, por exemplo? Né? Meio que um argumento similar. Tá? O que é chave aqui para a gente entender é simplesmente qual vai ser o efeito dessa entrada dessas novas firmas sobre os custos, né, é, da firma típica desse mercado. Então, pensa novamente a mesma historinha. Estou na situação anterior em que eu tinha uma firma típica, né, uma firma típica nesse mercado, que está produzindo aqui uma quantidade Q1 ao preço P1. Tá? Então, esse preço daqui sai do equilíbrio de mercado competitivo aqui. Então, tem minha demanda de mercado, minha oferta de mercado de curto prazo aqui. Tá? Tenho novamente o quê? Um choque de demanda. Choque de demanda leva o preço no curto prazo lá para cima. Choque de demanda produz esse preço P2 aqui. A firma típica vai lá e ajusta a sua produção. Tem agora uma oportunidade de lucro. Tá? Todo esse retângulo aqui, entre P2, né, e esse custo médio aqui, né, esse retângulo aqui, é o lucro que pode aí ser explorado, né, pela firma entrante. Então, as firmas começam a entrar. As firmas começam a entrar, a curva de oferta de curto prazo começa a se deslocar para a direita, para cá. Né? E à medida que ela vai se deslocando, né, eu vou ter um efeito sobre as curvas de custo marginal e médio das firmas que estão nesse mercado, das firmas que estão entrando nesse mercado, das incumbentes e das entrantes. Então, toda a história aqui é o seguinte, essas novas firmas que estão entrando aqui, elas vão não aumentar os custos das firmas desse mercado, mas reduzir o custo das firmas desse mercado. E qual é a historinha que a gente pode contar aqui para poder motivar, né, algo como esse, né, um fenômeno como esse? Então, pensa, por exemplo, que eu tenho uma situação, uma determinada região, em que eu tenho algumas firmas, poucas firmas operando,
tem um choque de demanda que faz com que novas firmas cheguem nessa região, ou seja, as novas firmas de um mesmo setor. Tá? Então, agora eu tenho uma quantidade grande de firmas operando nesse setor. Pode ser que essa nova quantidade de firmas, essa quantidade maior de firmas que estão operando nesse setor, crie um incentivo maior para você, por exemplo, melhorar a rede de telecomunicações daquela região, tá? Ou melhorar a malha viária daquela região. Tá? Ou pode criar um incentivo para que fornecedores ao longo da cadeia de suprimentos dessas firmas venham para mais próximo dessa região. Né? Então, se eu tenho um grande número de empresas de um mesmo setor concentradas numa mesma região, pode fazer sentido para um fornecedor dessas empresas, fornecedor de insumo dessas empresas, tá? Pode fazer sentido para atrair, para que venha mais próximo dessa região e assim reduzir, por exemplo, os custos de transporte. Eu posso atrair mais trabalhadores para essa região, por conta dessa quantidade maior de empresas trazendo impacto sobre o mercado de trabalho. Então, eu posso contar duas historinhas que vão fazer com que essas curvas de custos se desloquem para cima ou para baixo. Né? O que a gente tem que descobrir é, empiricamente, qual vai ser o efeito líquido desses dois fenômenos. Né? Então, por um lado, eu vou ter potencialmente uma pressão sobre os mercados de insumo. Por outro lado, eu posso ter também um incentivo para haver inovações ou, digamos, um aumento, uma transformação na infraestrutura da região. Eu posso atrair novos trabalhadores, né, naquela região, atrair fornecedores para aquela região. Então, o efeito líquido desses dois fenômenos pode ser tanto positivo ou negativo. Tá? Se a gente tiver um efeito negativo sobre os custos, ou seja, se eu tiver, por conta dessa entrada de novas firmas, uma redução no meu custo médio, uma redução no meu custo marginal, tá? Significa que agora a entrada dessas firmas vai permitir que o preço vá se reduzindo, né, até um patamar abaixo do preço anterior. Então, à medida que a curva de oferta de curto prazo vai se deslocando, o novo ponto em que eu vou ter um lucro zero, né, vai ser a um preço abaixo do preço que eu tinha anteriormente. Vai ser esse preço P3 aqui. Tá? Então, eu vou ter o quê? Vou ter um aumento da quantidade, vou sair de Q1 para Q3 no longo prazo, e vou ter uma redução no preço. Então, preço e quantidade vão se mover em sentidos opostos, significa que a curva de oferta de longo prazo é negativamente inclinada. Tá? Então, eu posso ter essas três coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a teoria é compatível com essas três coisas acontecendo, com uma dessas três coisas. Tá? Tudo bem? Então, o formato da curva de oferta de longo prazo, como eu falei, né, pode ser tanto horizontal, se eu tiver um custo constante, se essa entrada e saída de novas firmas não afetar o preço, né, de equilíbrio, tá? Depois que todo esse movimento de entrada e saída de firmas, né, se estabiliza. Eu posso ter uma situação de custo crescente, em que a entrada aumenta o custo dos insumos, então eu posso ter uma pressão, né, sobre o preço dos insumos, né, fazendo com que, no longo prazo, eu tenha uma quantidade, um aumento da quantidade junto com o aumento do preço. Então, preço e quantidade se movendo no mesmo sentido, significa que a curva de oferta de longo prazo ela é positivamente inclinada. Isso é compatível com com uma situação em que o aumento da demanda por insumos, né, pressiona os custos médio, marginal da firma para cima. Ou eu posso ter, como eu falei agora há pouco, né, uma situação em que eu tenho um custo decrescente. Né? Então, a entrada vai reduzir
o custo dos insumos. Então, eu vou trazer para baixo a curva de custo médio marginal da firma. Significa que, depois dos choques de demanda, né, quando eu tiver a entrada de novas firmas, eu vou puxar, né, as curvas para baixo. Significa que no novo equilíbrio eu vou ter uma quantidade maior e um preço menor. Então, preço e quantidade se movendo em sentidos opostos, eu tenho uma curva de ofertas de longo prazo negativamente inclinada. Tá? E a historinha por trás disso, como eu falei, bom, as novas firmas podem atrair novos trabalhadores, né, podem induzir o desenvolvimento de novas tecnologias, né, uma rede de telecomunicações melhor, uma rede viária de transporte melhor, pode atrair novos fornecedores para aquela região. Tá? E, tipicamente, eu esqueci de mencionar isso, né, esse é um argumento comum, né, de quem defende políticas de industrialização e protecionismo. Né? Então, o fato de que, olha, você tem que, digamos assim, proteger a indústria nacional, né? Ou você tem que fomentar a criação de novas empresas, né? de ampliar a produção. Né? Porque à medida que você vai ampliando a produção, se você tem uma oferta de longo prazo negativamente inclinada, você vai ter, ao mesmo tempo, um aumento na quantidade e uma redução nos preços. Né? Então, isso seria algo positivo. Tá? Empiricamente, não é tão frequente quanto essas pessoas gostariam que fosse. Tá? Ok? Ok. Então, para a gente terminar aqui, pessoal, deixa eu falar um pouquinho de análise de bem-estar e de eficiência. Tá? Eu vou ser breve aqui nessa parte, porque primeiro vocês já viram isso em introdução à economia, eu não quero ser repetitivo. Tá? Então, eu vou dar um pouco da intuição de toda essa discussão. Tá? Mas eu recomendo a vocês, obviamente, que leiam com bastante cuidado e bastante calma isso no livro de vocês. Tem alguns exercícios, né, para vocês fazerem na lista. Tá? E eu vou colocar também alguns outros vídeos para complementar um pouco a álgebra, né, dessa análise de bem-estar. Tá? Então, uma coisa que é interessante, é uma propriedade interessante do equilíbrio competitivo, né? Lembra, eu falei para vocês, equilíbrio competitivo, a gente representa tipicamente por um par, né? Se eu estou olhando para a demanda para a oferta de mercado, demanda de mercado, eu vou estar interessado ali no preço e na quantidade de equilíbrio, tá? E uma propriedade interessante do equilíbrio competitivo, como vocês sabem bem, é que o equilíbrio competitivo tem essa propriedade de alocar de modo eficiente os recursos da economia. Ou seja, se eu quero produzir, tá, de modo a maximizar o bem-estar dos agentes econômicos, okay? Bem-estar, lembra, a gente está aqui considerando bem-estar como excedente total, o equilíbrio competitivo é capaz de fazer isso. Então, o que vai ser esse excedente total? Vocês já sabem disso. O excedente total vai ser a área entre as curvas de demanda e a oferta. Né? E a curva de oferta vai ser a soma entre a área entre a curva de demanda e o preço e a área entre o preço e a curva de oferta. Tá? O excedente do consumidor e o excedente do produtor, respectivamente. E se eu quero maximizar essa área, se eu quisesse escolher uma determinada quantidade a ser produzida e a ser consumida, de modo a maximizar esse excedente total, eu ia escolher exatamente a quantidade de equilíbrio competitivo. A gente consegue observar isso facilmente, né, olhando para o gráfico. Tá? Então, se eu tenho uma curva de demanda negativamente inclinada, uma curva de oferta positivamente inclinada, tá? Eu vou ter a interseção entre essas duas curvas aqui, vai ser o meu ponto de equilíbrio. Eu tenho o meu preço de equilíbrio e minha quantidade de equilíbrio. Tá? Repara que o meu excedente vai ser a área entre essas duas curvas aqui. Né? Então, se eu escolher, por exemplo, esta quantidade Q1 para ser produzida, repara que eu não estou maximizando a área entre essas duas curvas. Eu tenho toda essa
a área daqui sendo desperdiçada em termos de excedente. Se eu quiser, de fato, maximizar essa área, eu vou escolher a quantidade Q estrela. Tá? Então, a quantidade Q estrela é o que vai me dar o excedente total máximo. Ok? Muito bem. Então, eu posso interpretar isso daqui, pessoal, da seguinte forma também, né? À medida que eu vou aumentando a quantidade sendo produzida e consumida, a curva de demanda me dá o quê? Vai me dar o preço máximo que, na margem, os consumidores estão dispostos a pagar para consumir. Esse vai ser o benefício marginal, digamos assim, do consumo. A curva de oferta me dá explicitamente o meu custo marginal de produção. Então, a ideia é o seguinte, eu vou ampliando a minha quantidade nesse mercado, enquanto o benefício marginal for maior que o custo marginal. O benefício marginal vai ser decrescente, o custo marginal vai ser crescente, vai chegar a um ponto em que essas duas coisas se igualam. A partir daqui, eu tenho um benefício menor que o custo. Então, se eu quiser maximizar o excedente total, eu vou parar aqui nessa quantidade que é estrela. Tá? E esse tipo de análise de bem-estar, né, a gente pode fazer, né, para estudar uma série de políticas públicas, né, que vocês viram também em Introdução à Economia. Então, o controle de preço é uma dessas políticas públicas. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma situação inicial, né, em que eu tenho aqui um determinado preço, tenho um determinado preço aqui, tenho também... Então, o que a gente tem aqui nessa situação? Né? Aqui a gente tem uma situação de controle de preços, em que a situação inicial aqui, a gente tinha um equilíbrio inicial, uma demanda inicial aqui, né? Minha oferta aqui de curto prazo, aqui minha oferta de longo prazo, tá? E aqui eu tinha o meu equilíbrio, com essa quantidade inicial e esse preço inicial. Tá? Com essa demanda, com essa oferta, eu tinha aqui, né, o meu excedente total. Tá? E o que acontece? Bom, suponha então que a gente tem um choque de demanda. A demanda deixa de ser D e passa a ser D'. Tá? Choque positivo de demanda. Okay? Então, no curto prazo, tá, a gente sai, né, deste ponto aqui, né? A gente tem agora a minha novo equilíbrio de curto prazo, sai desse ponto aqui para esse ponto aqui, tá? E à medida, né, eu tenho aqui um novo preço, potencialmente de equilíbrio, tá? Um novo preço de equilíbrio que, né, atrairia novas empresas e, ao atrair novas empresas, né, traria um impacto positivo sobre o preço dos insumos, fazendo que a curva de ofertas de longo prazo fosse positivamente inclinada, como a gente viu agora há pouco, né? Então, a nossa oferta aqui de longo prazo é positivamente inclinada. Né? E se a gente deixar esse mecanismo de mercado aqui operar, a gente vai ter uma entrada de novas firmas nesse mercado, jogando o preço para baixo, né? E jogando uma quantidade maior aqui de equilíbrio, né? Produzindo uma quantidade maior aqui de equilíbrio. Agora, imagina, por exemplo, que, bom, nessa situação aqui, né, a gente teria um novo equilíbrio, um preço maior que o preço original. Supõe, então, que o governo está insatisfeito com esse novo preço, né, por conta das consequências distributivas que esse preço eventualmente pode ter, o impacto sobre os consumidores. Esse governo decide, então, limitar o preço a um preço máximo. Então, as transações elas não podem ocorrer a um preço maior do que PU. Tá? Então, a um preço
a um novo preço de equilíbrio, a gente já sabe que o preço de equilíbrio, se o mercado competitivo está funcionando bem, o novo preço de equilíbrio, né, vai ser P3, né? E eu vou ter aqui todo o meu excedente total aqui, né, de longo prazo. E esse novo equilíbrio vai ser aquele que maximiza o meu excedente total. Se o governo vai instituir um preço máximo que pode ser cobrado, né, pelas firmas, significa que eu não vou ter mais o preço P3, vou ter o preço P1. Esse novo preço P1, como ele é um preço abaixo do preço de equilíbrio de mercado, né, e a demanda é negativamente inclinada, a oferta é positivamente inclinada, significa que esse preço P1 vai me produzir uma demanda, né, aqui nessa curva de demanda, nesse ponto da minha curva de demanda, os consumidores vão demandar a quantidade Q4, né, e as firmas, né, elas vão produzir o quê? No longo prazo, o que está aqui na minha curva de oferta de longo prazo é essa quantidade Q1. Então, eu vou ter uma quantidade sendo ofertada muito menor que a quantidade sendo demandada. Né? Porque o que está acontecendo aqui é o seguinte, eu tenho esse novo choque de demanda, né? Esse choque de demanda está impulsionando os preços, de certa forma, para cima, mas o governo não permite que o preço suba. Né? Então, se o governo permitisse que o preço subisse, o preço ia subir até esse ponto aqui, P2, minha curva de oferta de curto prazo, isso ia impulsionar a entrada de novas firmas, que por sua vez ia reduzir o preço até esse ponto P3 aqui. Então, se o preço não sobe, eu não vou impulsionar a entrada de novas firmas. Então, eu vou sempre ficar aqui nessa curva de oferta de curto prazo, que vai coincidir aqui também nesse ponto com a curva de oferta de longo prazo. Então, a diferença entre Q4 e Q1 vai ser exatamente o meu excesso de demanda. O quanto de demanda eu vou ter a mais que a minha oferta. Como, obviamente, eu só posso transacionar esta quantidade, né, que é a quantidade mínima entre Q1 e Q4, todos esses consumidores aqui que vão demandar mais, né, todos esses consumidores vão ficar sem consumir. Né? Então, eu tenho aqui o meu excedente aqui por conta desse controle de preço, não vai incluir todo esse triângulo aqui, essa região aqui, que vocês sabem o que a gente chama de perda de peso morto. Né? Então, esse é só um exemplo de como é que a gente pode usar esse arcabouço, né, olhando para equilíbrio competitivo, né, incorporando essa ideia de equilíbrio competitivo de curto, médio, curtíssimo, curto e longo prazo, né, incorporando essa ideia de excedente para fazer análise de bem-estar. E como é que a gente pode usar todo esse arcabouço para fazer uma análise de bem-estar de uma determinada política pública. Como eu falei, eu vou colocar mais uns vídeos aqui com exemplos específicos, né, de como é que a gente faz a álgebra desse tipo de análise de bem-estar. Outro exemplo que vocês também conhecem, né, é o exemplo de impostos. Né? Então, quando eu tenho um determinado imposto, né, quando o mercado está funcionando bem, a gente sabe que o imposto vai ter um efeito, né, um efeito danoso ao bem-estar em relação ao que a gente teria no equilíbrio competitivo, no mercado sem impostos. Né, que o imposto faz, tipicamente, é reduzir o tamanho desse mercado. Né? Eu vou tirar um pedaço desse mercado. Tá? Então, imagine se eu tiver uma situação em que eu tenho ausência completa de imposto, se esse mercado não tem nenhum imposto, significa que eu vou ter o equilíbrio, como vocês sabem, saindo da interação entre oferta e demanda. Então, esse aqui vai ser o meu ponto de equilíbrio. Tenho aqui minha quantidade de equilíbrio de mercado, meu preço de equilíbrio de mercado. Né? E quando eu instituo um imposto, né, um imposto sobre a venda, eu estou efetivamente alterando os preços, né, dessa relação, dessa transação. Então,
se eu estou instituindo um imposto, significa que o valor que o consumidor vai pagar vai ser diferente do valor que o produtor vai receber. Então, eu instituo aqui um imposto com alíquota T, significa que para cada unidade transacionada, além do preço, aliás, uma parte uma parte desse valor vai ser arrecadado na forma de impostos. Então, T vai ser o valor que vai ser pago na forma de impostos para cada unidade sendo transacionada. Tá? E aí eu vou ter o preço pago pelo consumidor, que vai ser esse PD. Eu tenho o preço pago pelo ofertante, pela firma, desculpa, o preço recebido pela firma, que vai ser esse PS. E PD menos PS vai ser exatamente a alíquota. Né? A diferença entre esses dois preços é exatamente a alíquota. Tá? Então, a perda de peso morto vai vir exatamente do fato, né, de que, exatamente por conta desse imposto, né, eu vou ter toda uma área aqui, né, desse excedente, né, que não vai ser incorporado ao bem-estar nem do consumidor, nem do produtor. Né? Então, o fato aqui é o seguinte, esse ponto aqui é exatamente o ponto em que o preço recebido pelo produtor mais o imposto é igual ao preço pago pelo consumidor. Esse aqui vai ser o equilíbrio do mercado com o imposto. Tá? E repara que, como o preço, né, pago pelo consumidor agora vai ser mais alto, né, que o preço de equilíbrio sem imposto, né, e o preço recebido pela firma vai ser menor que o preço recebido pela firma sem imposto, eu vou ter uma quantidade sendo transacionada nesse mercado, né, a quantidade de equilíbrio do mercado com imposto vai ser menor que a quantidade de equilíbrio sem imposto. Essa perda aqui de quantidade, essa redução do mercado vai ocasionar exatamente essa perda de peso morto aqui. E para toda essa área aqui, né, esse triângulo daqui, eu tenho, né, tipicamente uma predisposição a pagar, né, desses consumidores maior que o custo de produção dessas unidades, o custo marginal. Então, seria possível, né, você aumentar a produção para além de Q2 estrelas aqui, né, e o custo para você aumentar a produção seria menos do que os consumidores estariam dispostos a pagar. Isso é o que a gente caracteriza como ineficiência. Isso caracteriza a ineficiência. Eu teria uma transação aqui, eu poderia aumentar a minha produção, né, de modo a melhorar o bem-estar dos consumidores, aumentar, né, o bem-estar da firma, aqui também o lucro da firma. Eu não estou fazendo isso por conta do imposto. Tá? Então, esse é outro exemplo de como é que a gente utiliza esse tipo de análise aqui, né, para fazer análise de bem-estar. Né? Como é que a gente utiliza os conceitos de excedente, de equilíbrio, né, para fazer análise de uma política pública específica. Tá? No vídeo que eu vou colocar para vocês, também tem uma aplicação para impostos. Né? No livro de vocês também fala sobre análise de bem-estar no contexto com impostos. Eu vou pedir para vocês olharem com atenção a relação entre elasticidade da demanda, elasticidade da oferta, tá? E esses excedentes. Né? Quando eu quero saber, por exemplo, olha, eu vou instituir um imposto sobre um determinado mercado, né? Quem é que vai ter uma perda maior de excedentes? O consumidor ou o produtor? Tá? A gente precisa analisar as elasticidades dessas curvas para saber, em última instância, quem é que vai ter uma perda de bem-estar maior por conta da instituição do imposto. Tá? Então, só lembrando, na próxima aula de quarta-feira, vai ser uma aula de dúvidas, tá? Eu vou tirar dúvidas que eventualmente vocês possam ter. Tá? E, por favor, assistam os outros vídeos que eu vou colocar aí para vocês assistirem. Tá? Então é isso, pessoal. Até mais.